Que a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos, sejam todos muito bem-vindos. Damos início à nossa escola bíblica desse santo sábado, em nome do Senhor Jesus. Convidamos a irmã Lucilene para a nossa oração inicial. Oremos todos. A paz, queridos irmãos. Vamos orar? Abaixe sua fronte. Querido Deus, como é bom entrar em sua presença através da oração. Agradeço por mais um dia de vida que nos concede. Agradeço pela oportunidade que temos em participar do estudo da sua palavra juntamente com os nossos irmãos. Venha se fazer presente nesses momentos, que estejamos não apenas com os ouvidos abertos, mas sim com os corações. Que cada palavra dita possa nos edificar, transformar e renovar as nossas vidas. Confiados em tuas misericórdias, é que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus, teu Filho amado, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Lucilene, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 435 do HBJ, Jesus, Pastor Amado, com o auxílio do diácono Gessé. Cantemos todos juntos. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor, olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Jesus, suave e meigo, ensina-nos a amar, e como tu sejamos também no perdoar. A quantos carecemos auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por este amor. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a ti conhecerá. Amém. Obrigado, diácono Gessé. Que o Senhor continue abençoando a sua vida. Vamos ao estudo da nossa lição bíblica de hoje. Nós estamos estudando a série de lições bíblicas com o tema Um Só Povo, estudos sobre a unidade cristã. Hoje estudaremos a quarta lição desta série, que tem como título O Modelo do Deus Triuno. E o objetivo da lição de hoje é o de mostrar como a Trindade é um modelo para a vida comunitária cristã, considerando suas implicações práticas para o contexto da igreja. O nosso texto básico está em João, capítulo 17, e no versículo 22, que diz assim: E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um
como nós somos um. A nossa introdução diz assim: Deus é amor, afirma o apóstolo João na mais curta e precisa informação acerca da Trindade divina. Deus é amor. 1 de João 4:8. O amor só é possível se existe uma outra pessoa a quem possa se amar. Consequentemente, se Deus fosse apenas uma pessoa, não poderia ser amor, pois lá na eternidade, antes de criar tudo o que existe, ele estaria só, não teria condição de amar. A Escritura, todavia, nos ensina que na eternidade, antes que fossem criadas quaisquer criaturas finitas, havia amor e comunhão entre as três pessoas da Trindade. Assim, Deus nunca esteve só. Pai, Filho e Espírito Santo, sendo Deus triuno, vive eternamente em comunhão perfeita, em unidade perfeita e em amor perfeito. A Trindade, deste modo, constitui em um sublime modelo de unidade para a Igreja, como nós veremos na lição de hoje. Avaliando o tema: entender absolutamente o mistério da Trindade, entendê-la absolutamente, está muito além da capacidade humana. Nós somos criaturas finitas, falando de um Criador infinito. Mas mesmo que não entendamos de modo absoluto, podemos conhecer aquilo que Deus revelou sobre si mesmo, como diz João, capítulo 17 e o verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti mesmo por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nós somos limitados. Deus está muito acima e nós aqui. Nós jamais conseguiríamos subir ao nível de Deus para entendê-lo de uma forma absoluta. Por isso Deus se revela a nós, para que nós possamos compreendê-lo. Conquanto nós não consigamos entendê-lo, repito, de modo absoluto, podemos conhecer Deus naquilo que Ele se revelou de si mesmo. Assim, nas Escrituras, Deus nos mostrou que é triuno, três pessoas diferentes em perfeita união e comunhão divina. Como veremos neste estudo, essa comunhão entre Pai, Filho e Espírito Santo é o modelo para a unidade cristã em pelo menos dois aspectos. O primeiro aspecto, a Trindade é um modelo de igualdade. A palavra Trindade vem do latim trinitas, que significa três em unidade. Essa doutrina bíblica não ensina a existência de três deuses. Não é isso. Segundo as Escrituras, há um único Deus. Isso está em Deuteronômio 6, verso 4, e em várias outras passagens das Escrituras. Há um só Deus, mas que subsiste em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Essas pessoas, por terem a mesma essência divina, elas são coiguais e elas são coeternas. Assim, Deus é triuno, isto é, três pessoas diferentes que compartilham um único ser divino. Não há superioridade entre eles, não há também inferioridade entre as pessoas da Trindade. Na Trindade, o que existe é uma plena igualdade entre eles. Existem vários textos bíblicos que mostram essa igualdade entre Pai, Filho e Espírito Santo. Pelo menos três maneiras notamos essa igualdade. Em primeiro lugar, as três pessoas da Trindade são iguais em dignidade. Elas compartilham o mesmo título de Senhor.
Em hebraico, o termo é Yahvé, nome pelo qual Deus se revelou historicamente a Israel. Yahvé, no Antigo Testamento, equivale no grego, este mesmo termo é Kyrios, que significa Senhor. No Antigo Testamento, Yahvé, em hebraico. Novo Testamento em grego é Kyrios. Tanto Yahvé quanto Kyrios é Senhor. No Novo Testamento, Jesus é identificado como Senhor, o que vale, repito, a Yahvé do Antigo Testamento, mostrando a sua igualdade com o Pai. O Pai, no Antigo Testamento, vai se revelando como Yahvé, e o termo equivalente a Yahvé no Novo Testamento é Kyrios, que é Senhor, e Jesus é identificado como Senhor no Novo Testamento, mostrando assim a sua igualdade com o Pai. O escritor de Hebreus também atribuiu as palavras ditas por Yahvé, de Jeremias 31, dos versículos 31 ao 34, ao Espírito Santo, identificando também o Espírito Santo como Senhor, como Yahvé. Se você ler em Jeremias 31, e os versículos de 31 ao 34, os versículos citados dizem assim: E eis que vem dias, diz o Senhor, diz Yahvé, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, diz Yahvé. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Isso está registrado em Jeremias 31, os versículos 31 ao 34. Em Hebreus, as mesmas palavras são ditas assim pelo autor de Hebreus. Hebreus 10, os versículos 15 a 17. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu coração. No Antigo Testamento, quem fala sobre essa nova aliança colocada no coração do homem é Yahvé. O escritor de Hebreus está dizendo que quem disse isso foi o Espírito Santo, identificando o Espírito Santo como Yahvé, o que mostra a igualdade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jeremias diz que essas palavras, repito, foram ditas por Yahvé. E o escritor de Hebreus atribui essas palavras ao Espírito Santo. Assim, por compartilharem do mesmo senhorio e da mesma glória, Pai, Filho e Espírito Santo são igualmente dignos de louvor. Você pode glorificar o Pai, você pode glorificar o Filho, você pode glorificar o Espírito Santo, você pode adorar o Pai. Aliás, você não só pode, você deve glorificar e adorar o Pai. Você deve adorar e glorificar o Filho, você deve adorar e glorificar o Espírito Santo. Em Tiago 2:1, a Bíblia diz que Jesus é o Deus da glória. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ele é o Senhor da glória. De acordo com Tiago, Jesus é o Senhor da glória. Já em 1 de Pedro 4,14, Pedro diz que o Espírito Santo também é o Senhor da glória. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, ele sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Pedro identifica o Espírito como o Espírito da glória de Deus. E tal glória, segundo a Bíblia, não é partilhada com nenhum outro ser. A glória de Deus pertence a Deus, e Ele não divide a sua glória com ninguém, só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o Senhor da glória. A igualdade existente entre Pai, Filho e Espírito Santo também é notada na maneira como a Bíblia cita seus nomes, Pai, Filho e Espírito Santo, sem se preocupar em manter uma ordem fixa. Por exemplo, em Mateus 28:19,
O Pai vem em primeiro lugar, o Filho vem em segundo lugar na citação e o Espírito Santo vem depois, em terceiro lugar. É um texto muito conhecido nosso. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai primeiro, do Filho segundo e do Espírito Santo terceiro. Mas essa não é a regra. Em outros textos, é o Espírito Santo que aparece em primeiro lugar na citação das Escrituras, e depois vem o Filho, e então em terceiro lugar vem o Pai. Por exemplo, 1 aos Coríntios 12, os versículos 4 a 6. Diz assim no versículo 4: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aqui já fala o Espírito Santo nessa primeira ordem. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Jesus vem em segundo aqui. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Neste versículo, nessa citação de 1 aos Coríntios 12, 4 a 6, aparece em primeiro lugar o Espírito Santo, em segundo Cristo, e Pai em terceiro. Mas poderíamos citar ainda 2 aos Coríntios 13, 14. Nesse texto, o Filho é que vem em primeiro lugar, na sequência vem o Pai, e em último, depois, vem o Espírito Santo. Um texto também muito conhecido de todos nós. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Citamos este versículo no final de todos os nossos cultos, mas a gente coloca Cristo, a graça em primeiro lugar, o amor de Deus é citado em segundo e a comunhão do Espírito, o Espírito Santo. Então veja que nas diferentes citações bíblicas não existe uma ordem única de Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo aparece, Espírito Santo, Pai, Jesus aparece, Jesus, Pai e Espírito Santo aparece também. Isso mostra que a ordem não representa hierarquia, superioridade nem inferioridade. Os três são iguais em sua natureza divina, de modo que podem ser descritos em ordem diferente, sem nenhum problema. Muito bem, vimos que em primeiro lugar, as três pessoas da Trindade são iguais em dignidade. Em segundo lugar, Pai, Filho e Espírito Santo são iguais também em seus atributos. Vamos lá. De acordo com as Escrituras, o Pai, ele é eterno. Em Gênesis 21, 33 diz assim: E plantou um bosque em Berseba e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. O Pai é eterno nesta citação. Mas já em Hebreus 13, 8, Jesus é eterno. Também é um texto muito conhecido de todos nós. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o mesmo. Na eternidade ele é o mesmo, ele é eterno. Já o escritor de Hebreus também enfatiza, esclarece em Hebreus 9,14 que o Espírito Santo é igualmente eterno. Diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo, pelo Espírito eterno. Eternidade é um atributo divino, significa sem começo, sem início, é além do tempo, está acima do tempo. Tudo que existe foi criado e teve um início no tempo, à exceção do Deus triuno. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são agentes ativos na criação, eles criam todas as coisas. Fora Pai, Filho e Espírito Santo, todos os demais seres criados são agentes passivos na criação. Os anjos foram criados, os homens foram criados, os mundos foram criados. Mas Pai, Filho e Espírito Santo não tem início, não tem começo. Eles são eternos.
além da eternidade, o Deus triuno possui ainda a santidade plena. Santidade plena é um outro atributo que pertence a Deus. Isaías 6,3 diz assim: e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo e Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Em primeiro lugar, a Trindade, o Deus triuno, é eterno. Neste segundo momento, esse Deus triuno que é eterno, ele tem a santidade plena. Eles são imaculados. Santo, Santo, Santo. Por isso a Bíblia identifica o Pai, tendo o atributo da santidade plena. No Pai não tem pecado, não tem mancha de pecado, de acordo com João 17,11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aquele que me deste, para que sejam um assim como nós. Esse santo, esta qualificação dada por Cristo ao Pai, é que ele é imaculado. Já em Lucas 1,35, a Bíblia identifica que o Filho também tem o atributo da santidade plena. Jesus é plenamente santo, imaculado. Lucas 1,35 diz assim: e respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus vai ser gerado no ventre de Maria. E o anjo está dizendo para ela que o ente santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Jesus, ele é imaculado, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Neste aspecto, Jesus Cristo é diferente de todos os demais descendentes de Adão, como eu e você, que nascemos maculados. A Bíblia diz assim a nosso respeito: e eis que em iniquidade fui formado, eu fui formado em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Nós já fomos gerados e concebidos em pecado, diferente de Cristo, que foi gerado e concebido em santidade. Ele é imaculado. E finalmente, a Bíblia identifica ainda o Espírito Santo como tendo o atributo da santidade plena. Espírito Santo é o que nós mais falamos. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A Bíblia identifica ainda o Espírito Santo tendo o atributo da santidade plena. Ele também tem este mesmo atributo. Muito bem. Pai, Filho e Espírito Santo são iguais em dignidade. Pai, Filho e Espírito Santo são iguais em seus atributos. Por fim, em terceiro lugar, segundo a Bíblia, as três pessoas da Trindade são ainda iguais na sua natureza divina. A Bíblia fala que o Pai é Deus. Isaías 43:10. Vós sois minhas testemunhas, diz Yahvé, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum Deus haverá. O Pai se identifica, ele se apresenta como o único Deus. Já no Evangelho de João, capítulo 1, e os versículos de 1 ao 3, ali Jesus é apresentado também como Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas pelo Verbo, e sem o Verbo, nada do que foi feito se fez. Quem é o Verbo? Se você se adiantar um pouquinho em João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse versículo não deixa dúvida de que o Verbo que João está tratando aqui se refere a Jesus Cristo. Jesus, o Filho, é Deus.
Lembra de Tomé? Quando Jesus se apresenta a ele, Tomé disse assim: Senhor meu e Deus meu. João 20, 28. E finalmente o Espírito Santo é Deus, de acordo com as Escrituras. Atos 5, 3 e 4. Diz então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Lembra que eles tinham vendido uma casa, uma herdade, depois eles tinham mentido a respeito do valor. Eles vão para Pedro e Pedro diz assim: olha, Ananias, por que Satanás encheu teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Veja que Pedro está dizendo claramente que ele mentiu ao Espírito Santo, e fazendo isso não está mentindo aos homens, mas está mentindo para Deus, porque a concepção dos apóstolos é essa: o Espírito Santo é Deus. Cada pessoa da Trindade é plenamente Deus, nem mais nem menos do que o outro. Como se vê, Pai, Filho e Espírito Santo são iguais em dignidade, são iguais em seus atributos, pois compartilham a mesma essência divina. A igualdade que vemos entre Pai, Filho e Espírito Santo nos ensina, a igualdade que a gente vê entre a Trindade nos ensina a não brigar por superioridade, nem inferiorizar outras pessoas, como Deus. Aprendemos a não disputar posições, a não viver em função de um pódio. A igreja também precisa viver a igualdade entre os irmãos. Em Cristo, somos todos iguais. É o que diz o Evangelho, em Gálatas 3, 28. Pois não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Muito bem. Neste primeiro momento, nós vimos no Deus triuno um modelo de igualdade. Nesse segundo momento, nós vamos ver no Deus triuno um modelo de cooperação. Há pelo menos outro aspecto em que o Deus triuno é modelo para a igreja. Com Deus, aprendemos sobre a cooperação. Dizemos cooperação porque as pessoas da Trindade, conquanto iguais em seu ser divino, desempenharam na história papéis distintos. Eram papéis diferentes, mas em absoluta harmonia entre eles, em absoluta sincronia entre eles. Vemos a Trindade agindo em conjunto em dois momentos, em dois eventos monumentais da história, que só Deus poderia executar. Em primeiro lugar, Pai, Filho e Espírito Santo cooperam na criação. Os três estão juntos na criação. Quando a Bíblia fala que Deus criou tudo sozinho, está inclusa a participação do Filho, está inclusa a participação do Espírito Santo. Lembrando de João que já citei. Todas as coisas foram feitas pelo Verbo. Sem o Verbo, nada do que foi feito se fez. Então, quando a Bíblia fala que Deus criou todas as coisas, a Bíblia está nos dizendo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos, cooperando, os três, juntos criaram o mundo. Lembra-se? Repito, todas as coisas foram criadas pelo Verbo. E se você voltar um pouquinho a sua Bíblia lá em Jó 33, verso 4, diz assim, o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Jó está dizendo que ele foi criado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é criador. Por isso, na criação da humanidade, Deus disse, façamos, é plural, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por que está no plural? É Pai, Filho e Espírito Santo, os três agindo de uma forma
em que estão cooperando um com o outro para a criação de todo o universo. O ser humano é um ser social que almeja relacionar-se, porque foi criado à imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que desde a eternidade vive em um profundo relacionamento. Pai, Filho e Espírito Santo cooperaram na criação do mundo. Este foi o primeiro modelo, o primeiro exemplo de cooperação entre o Deus triuno. Vamos ao segundo exemplo. A Trindade também cooperou na obra de redenção da humanidade. Em Efésios, capítulo 1, dos versículos 4 até o 14, Paulo mostra como cada um da Trindade exerceu um papel para redimir a criação que caiu, a sua criação decaída. Nos versículos 4 a 6, Paulo mostra que foi o Pai quem planejou, quem arquitetou o plano da redenção. Já nos versículos de 7 a 12 de Efésios 1, Paulo está nos ensinando que foi o Filho quem executou o plano da redenção através do seu sacrifício lá na cruz. E finalmente, os versículos 13 e 14 de Efésios 1, Paulo está nos mostrando que foi o Espírito Santo quem aplicou a obra da redenção na minha vida e na sua vida. Foi o Espírito Santo que colocou, que aplicou a redenção na vida, no coração de todos os salvos ao longo de todos os séculos e milênios. Neste plano, o Filho e o Espírito Santo desempenharam papéis de obediência ao Pai, conquanto sejam iguais em glória e em eternidade. Existe uma diferença funcional na Trindade, entre papéis de cada pessoa, que não altera, por causa disso, obviamente, a natureza divina que Pai, Filho e Espírito Santo compartilham. Mesmo sendo Deus, Jesus se submeteu ao Pai, a esse projeto, a esse plano de redenção, se humilhando, a fim de vir aqui à terra para cumprir a obra de redenção elaborado pelo Pai. Cada pessoa da Trindade teve um papel na salvação, mas cada um buscando a glória uma da outra. O Pai faz isso para glorificar, elaborou todo esse projeto para glorificar o Pai, para glorificar o Filho, e o Espírito Santo. Jesus, em obediência ao Pai, ele vem à terra, faz a sua obra para glorificar o Pai e o Espírito Santo. E finalmente o Espírito Santo pega toda a obra, o plano de redenção de Cristo, coloca em nossos corações, nos corações dos salvos, para que o Pai e o Filho sejam igualmente glorificados. Repito, cada pessoa da Trindade teve um papel na salvação, mas cada uma buscando a glória da outra. E é por essa razão que os cristãos, mesmo sendo iguais em dignidade aos olhos de Deus, também são diferentes em suas funções, ministérios e dons. A despeito de suas diferenças, todos devem honrar uns aos outros. Esta é a pedagogia do Deus triuno para a igreja. A Trindade nos mostra que a igualdade não é impedimento para a diversidade de funções. Por essa razão, marido e mulher, conquanto desempenhem funções distintas na família, nenhum deve ser considerado maior que o outro em essência. Um pai não é essencialmente maior que esposa ou filho. Na igreja, o líder não é superior às ovelhas que pastoreia, nem o patrão maior que o empregado lá na sua empresa. A submissão é apenas funcional em seus papéis na família, na sociedade e na igreja. Contudo, essencialmente, todos são seres humanos, amados e iguais em dignidade aos olhos de Deus. A Trindade nos ensina a viver em igualdade enquanto agimos em harmonia em nossas diversas funções, em nossos
diversos papéis. Não podemos agir como os seres superiores dos outros. Não se deve desprezar pessoas ou menosprezar aqueles em funções distintas das nossas, sejam elas quais forem. Somos todos iguais, dignos de honra e dignos de respeito, seja na igreja, na família, na sociedade. Sendo assim, o Deus triuno revelado na Escritura é o modelo perfeito a ser seguido pela igreja em unidade cristã. Graças a Deus. Pois bem, até aqui nós vimos que a Trindade é um modelo de igualdade e um modelo de cooperação. A seguir, refletiremos sobre duas lições a serem aplicadas em nossa vida. Antes, porém, entraremos na parte das perguntas. São 4 perguntas que finalizam essa primeira parte da nossa lição, onde estamos estudando sobre o modelo do Deus triuno. A primeira pergunta será respondida pelo diácono Ezequiel, a segunda pergunta pela diaconisa Dagmar, a terceira pergunta pela diaconisa Ilse Barreira e a quarta pela diaconisa Rosinha Gouveia. Vamos às perguntas. A paz do Senhor, queridos irmãos. A pergunta 1. Na eternidade, Deus estava só? Não. Deus é amor. E a resposta está em João 17, 24, da segunda parte. Jesus dizendo, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, Jesus estava com Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 2, o final do versículo, também temos que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Isso foi no início do mundo. Então o Espírito Santo estava com Deus. Gênesis 1 e 26 confirma Deus dizendo, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O façamos aqui está no plural. Fica evidente a presença de Deus, Jesus e o Espírito Santo na criação do mundo, trabalhando os três unidos na criação. É possível conhecer o que ele revelou? Sim, é possível. Embora nós sendo pessoas finitas, a Bíblia nos revela em João 17, 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Que revelação! Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, atividades diferentes com união e comunhão, exemplos para todos nós. Deus governa, Jesus Cristo salva, Espírito Santo consola. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor a todos os irmãos, saudades. Aqui a pergunta número 2 com base no comentário 1, explique os 3 modos pelos quais a Escritura mostra a igualdade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A igualdade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é porque eles são trindade. O que é trindade? São 3 em uma unidade. As Escrituras não ensinam que há 3 deuses. Existe apenas um Deus. E eles são iguais por quê? Porque eles têm a mesma essência, a mesma dignidade, santidade, poder, honra, fidelidade. São dignos de todo louvor, porque eles são plenamente Deus. No Novo Testamento é mostrada a igualdade entre o Filho e o Pai.
e não existe uma hierarquia entre eles. Eles não são citados sempre na mesma ordem, colocando em primeiro lugar o principal. Não. Em cada texto que lemos, diferentes da Sagrada Escritura, Deus, o Filho, o Pai e o Espírito Santo são colocados em primeiro lugar, em segundo ou em último lugar, sem dar uma preferência, uma hierarquia maior a nenhum deles. Não existe isso entre eles. Eles são iguais em atributos divinos, eles são eternos, com santidade plena. A igualdade que vemos entre eles nos ensina a não brigar mais por posições na igreja. Se somos corpo de Cristo, Cristo é o cabeça. Ele colocou cada membro no seu lugar para o que for útil. Então, ninguém tem nenhum membro do corpo tem um valor maior que o outro. Cada um tem a sua função, cada um faz a sua parte. Que Deus nos abençoe, porque não há ninguém maior que o outro diante de Deus, e que Deus nos faça compreender isto. A paz do Senhor, irmãos. Hoje é um dia de descanso, um sábado. Estamos felizes porque estamos mais numa escola bíblica. E a mim competiu a terceira pergunta, que nos diz, olhando para Gênesis 1:26 e Efésios 1:4-14, como a Bíblia relata a Trindade agindo em cooperação ao criar o mundo e redimi-lo, a Escritura consiste em uma narrativa da Trindade em sua missão de salvar o mundo. Gênesis 1:26 nos diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Que imagem e semelhança é essa que Deus nos fala? Nos diz que somos parecidos com Ele. Devemos ser parecidos com Ele. E não Ele conosco. Deus tem ouvidos? Não, mas Ele ouve. Tem olhos? Não, mas Ele vê. Porque a Escritura nos diz que Deus é Espírito. E o Espírito não tem carne e osso como Jesus teve. Então, na criação, a palavra, o verbo, diz haja e ouve. Deus é Espírito porque Ele é vivo, o Espírito de Deus. E o Espírito Santo, o Espírito pairava sobre as águas. Então, ali estava os três em um. Jesus tomou o corpo, lá em Gênesis, lá em João, Evangelho de João 1:1. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então aí, Jesus também nos disse que todas as coisas foram feitas por Ele e nada do que foi feito sem Ele se fez. Então, a prova está. Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, ao homem, qual foi o que Deus planejou para o homem foi a redenção, mandando o seu Filho, Jesus, para que sofresse na cruz, tivesse esse sacrifício na cruz para nos salvar. E o Espírito Santo que nos dirige em toda a verdade. E Ele quer que nós vivamos segundo a sua palavra. E nisso nós devemos ser santos, parecidos com Deus, como Deus é santo, sejamos nós santos em toda a nossa maneira de viver. Que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos parecidos com Ele. A paz do Senhor. Vamos responder a pergunta número 4 da lição de hoje. A pergunta diz assim: a igualdade é um impedimento para a diversidade de funções? O que a Trindade nos ensina? É possível termos diferentes papéis,
sem nos sentirmos superiores aos outros? Não. A igualdade não é um impedimento para nós exercermos diversidade nas funções. Apesar de sermos diferentes uns dos outros, para o nosso Deus que nos criou, somos apenas iguais uns com os outros. Deus, Jesus e o Espírito Santo, mesmo sendo três distintamente, são apenas um no seu todo. E a Trindade nos ensina que podemos sim exercer diferentes papéis sem sermos mais importantes do que os outros. Nós não podemos nos sentir mais importantes porque, de repente, estamos exercendo papéis diferentes, numa escala maior, numa consagração maior. Jesus, na sua palavra, diz assim: para que todos sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Que Deus nos abençoe. Amém. Obrigado a todos pelas respostas. Obrigado, diácono Ezequiel. Obrigado, diaconisa Dagmar. Obrigado, diaconisa Ailton Barreira. Obrigado, diaconisa Rosinha Gouveia. Que o Senhor abençoe todos vocês. Que lições podemos tirar disto? Vejamos duas lições práticas na segunda parte dessa lição. Vamos à primeira. Aplicando o tema. Tendo conhecido mais sobre o Deus triuno, fujamos da competição. Aprendemos que na Trindade não há qualquer inferioridade entre Pai, Filho e Espírito Santo, mas plena divindade e glória em cada um. Os cristãos, por sua vez, têm funções diferentes, mas são iguais em dignidade diante de Deus. Por isso, não podemos achar que somos os maiorais. A falta de companheirismo já matou muitas igrejas, já feriu muitos corações, já afastou muita gente do caminho. Precisamos fazer como nosso mestre, que sendo Deus, lavou os pés dos seus discípulos orgulhosos. O contexto era esse: os discípulos estavam discutindo entre si para saber quem que era o maior no reino de Deus. Jesus os chama e lava os pés de todos eles. Que lindo exemplo. Maravilhoso exemplo. Na igreja, um juiz, um pedreiro, um médico ou um professor, embora tenham papéis diferentes, também se abaixam para lavar os pés uns dos outros. Na igreja, o ex-dependente é igual o crente de berço. É isso que aprendemos, irmãos e irmãs. Chega de superioridade, chega de brigas pelo poder, chega de inferiorizar os outros. Vivamos o Evangelho, honremos uns aos outros, porque esta é a lição pedagógica que a Trindade nos traz, que o Deus triuno nos traz. Honremos uns aos outros. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros, diz Paulo escrevendo aos Filipenses. Trata-se de um desafio e tanto para uma sociedade tão competitiva. Trata-se de um desafio e tanto para uma sociedade tão hierarquizada como a que nós vivemos hoje. Mas passe todo esse seu entendimento, essa sua compreensão pelo Evangelho, que nos ensina a honrar uns aos outros. Pense nisso. Teremos agora a pergunta de número 5, que será respondida pela irmã Rose. Vamos à pergunta. A paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs. Eu vou responder as questões que estão elencadas no número 5 da lição 4. Por que a igreja não deve ser um lugar de brigas por poder? A igreja é um lugar de bênção, não de dissensão. Brigas por poder nós encontramos nas pessoas que não temem a Deus.
A Trindade é quem tem o real poder na Igreja. E o que podemos aprender com a Trindade? A Trindade nos apresenta um modelo sublime e perfeito de união, por meio da igualdade e cooperação harmoniosa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Da mesma maneira, a Igreja deve agir, independente das posições sociais de seus membros, sem menosprezar ou desprezar alguém, mas sim amar, honrar e respeitar todos. O corpo de Cristo deve submeter-se à hierarquia funcional da Igreja, mas com diplomacia, sem superioridade ou inferioridade. Fale sobre as circunstâncias nas quais corremos perigo de estar competindo uns com os outros e como vencer isso. A falta de vigilância espiritual traz vulnerabilidade ao pecado e, consequentemente, o foco da obra de Deus é perdido. Sobressairão atitudes de presunção, falta de união, podendo chegar ao extremo da conspiração. Isso pode minar a Igreja. Assim, a competitividade é um braço aliado do inimigo. E como vencer isso? Devemos nos manter vigilantes em oração pelo nosso eu e pelo corpo de Cristo, com sinceridade, humildade e arrependimento, para que a competitividade não tenha espaço em nossos corações. Deus ouvirá e sarará. Agradeço a oportunidade, Deus abençoe a todos, feliz sábado. Amém. Graças a Deus. Obrigado, irmã Rose. Que Deus continue abençoando a sua vida. Após termos visto a primeira lição prática, onde aprendemos que após termos conhecido mais sobre o nosso Deus triuno, devemos fugir da competição, vamos para a segunda lição prática para as nossas vidas. Tendo conhecido mais sobre o Deus triuno, busquemos a cooperação. Em nosso estudo, aprendemos que na Trindade, a natureza é a mesma, os papéis são distintos, as pessoas, elas são distintas. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho, e o Espírito Santo é o Espírito Santo. Estudamos que igualdade de natureza não implica em igualdade de papéis. Do mesmo modo, cada um de nós tem uma função específica e diferente no corpo de Cristo, na família e também na sociedade. Assim, a igreja também espelha a unidade e a diversidade que há no Deus triuno. Há dons e ministérios distribuídos para todos os cristãos. Não fique inerte, não abandone seu papel. Não fomos chamados para viver carreira solo ou em função dos nossos caprichos, mas nós fomos chamados, repito, para servirmos uns aos outros. Por isso, os desigrejados estão vivendo uma vida de pecado contra Deus. A igreja é um conjunto de engrenagens que serve a uma grande missão. Sejamos um, como Deus é um. Que haja cooperação na igreja, como aprendemos com o nosso Deus triuno. Teremos agora a pergunta de número 6, que será respondida pelo presbítero Ademestio Monteiro, da IAP de Santa Cruz do Rio Pardo, aqui do interior de São Paulo. Muitíssimo obrigado, presbítero Ademestio, por estar sempre presente nas nossas escolas bíblicas. Vamos à pergunta. A paz do Senhor a todos. A pergunta a ser respondida é a de número 6 da nossa lição 4, que diz: comente sobre o movimento dos desigrejados na atualidade, à luz do que aprendemos nessa lição sobre a Trindade, segundo João 17:22. O Senhor nos chamou para fazer carreira solo? Não. O que nós comumente vemos, principalmente
em nosso tempo é que muitos irmãos, decepcionados por algum motivo ou por algumas questões relacionadas com sua soberba ou muitas vezes pela sua arrogância, têm se afastado do convívio da igreja, com o pensamento de que não é necessário congregar. Mas aprendemos nessa lição que assim como foi Pai, Filho e Espírito Santo são distintos, mas atua com um só objetivo, que é a edificação do seu corpo, a igreja, do mesmo modo, cada um de nós tem uma função específica e diferente no corpo de Cristo. Ouso dizer que cada um completa o outro. Não fomos chamados para vivermos ilhados, mas vivermos em comunidade, pois fomos colocados no corpo de Cristo para aquilo que for útil, e é o Espírito Santo que nos torna um, que possamos agir como cooperadores na obra do Senhor, em uma só fé, em um só amor, e que Jesus Cristo seja o cabeça do corpo. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, presbítero Ademésio. Muitíssimo obrigado, querido. Que Deus continue abençoando ricamente sua vida, sua família, todos os nossos irmãos da IAP de Santa Cruz do Rio Pardo. Vamos agora para o desafio da semana. O desafio da semana. O verdadeiro cristão deve adorar a Deus tal como ele existe e não como nós gostaríamos que ele fosse. Essa é uma das frases mais preciosas que o cristão tem que levar em conta durante a sua trajetória de vida. Considere, pois, o Deus triuno e seu exemplo a ser seguido pela igreja. É preciso viver em igualdade, é preciso viver em respeito e é preciso viver em cooperação mútua. Pelo menos 2 desafios podemos extrair deste estudo. Primeiro, releia as citações bíblicas com muita atenção. São várias e maravilhosas. No segundo momento, faça algo pela unidade e pela cooperação na igreja. Faça algo. Já é hora de deixar de lado as diferenças. Se necessário, tome uma atitude para reconciliar-se com o seu irmão. Detetize a sua mente de todo pensamento arrogante. Pulverize a filosofia do pódio, de estar acima dos demais. Faça urgentemente uma releitura das suas ações. Topa? Dá para fazer? Viver o Evangelho, repito, não é para qualquer um. Viver o Evangelho é para gente de coragem, porque renunciar a si mesmo, buscar a paz, viver em harmonia, semear a paz, é para gente de coragem. Tome essa postura diante de Deus. Esse é o nosso desafio. Vamos agora para o momento missionário, com um testemunho que nos será dado pelo irmão Marcelo Franco, do PG Betel, e ainda um testemunho da Simone Bastos, líder da rede Rema dos nossos pequenos grupos. Vamos ao momento missionário. Bom dia, meu nome é Marcelo Franco, passando aqui para testemunhar. Estou há um mês frequentando o PG Betel, convidado pelo meu amigo Everton, às 20 horas toda segunda-feira, e testemunhar 2 acontecimentos onde resposta de oração através desse abençoado PG. Meu filho foi curado de um caroço na mão, né? Quando chegou no consultório, o médico olhou e falou: realmente aí eu não tenho que fazer mais nada. Creio que foi um milagre de Deus. Na mesma semana também foi chamado por emprego, onde nós estávamos orando. E minha esposa também foi curada
de uma garganta inflamada, né? Nesse período de pandemia nós ficamos preocupados, mas Deus é maior. Então você, irmão e irmã, participem de um PG, do PG Betel, às segundas-feiras, às 20 horas. Eu agradeço a Deus por todos os irmãos e agradeço a Deus pela natureza. Olha que natureza bela. Creia, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Paz, irmãos, tudo bem com vocês? Saudade de todos. Eu estou aqui nesse momento para conversar com vocês acerca dos PGs, esse movimento que tem acontecido na igreja já há alguns anos, já há cerca de 6 anos. Nós iniciamos com o PG na Vila Maria, mas agora nesse tempo de distanciamento social temos participado de alguns PGs online e essa tem sido uma experiência muito importante e eu queria compartilhar isso com vocês. Às terças-feiras eu acompanho o PG de jovens adultos, tem sido maravilhoso, Deus tem trazido pessoas ali sedentas de Deus, que precisam conhecer mais de Jesus, e mesmo as pessoas que já conhecem, tem sido edificante a troca, né, de experiências, a troca de testemunhos e reflexões acerca da palavra de Deus. E às sextas-feiras nós temos também um PG de mulheres. Esse PG é bem inusitado porque nós temos poucas pessoas da Vila Maria, mas temos outras mulheres, né, pessoas amigas que nós fomos chamando e uma chama a outra. Acabamos montando o PG com pessoas que vêm de longe, que moram longe, na verdade, né, o PG é todo virtual. Pessoas de Curitiba, pessoas de Fernandópolis, pessoas de Arujá, amigas nossas. E inclusive pessoas que são conhecidas das conhecidas, que estão sendo convidadas para frequentar o nosso PG, porque têm sede da palavra de Deus, e ali nós temos falado de Jesus, temos compartilhado sobre a palavra de Deus e temos edificado umas às outras. Então eu quero compartilhar isso com vocês para encorajar a igreja toda. Quem ainda não se envolveu com o PG, eu te convido. Procure saber onde tem um PG online, né? E que você queira participar e se engaje. É uma experiência muito boa que tem nos alimentado grandemente nesse tempo. Que Deus abençoe a todos. Amém. Lindos testemunhos. Obrigado, Marcelo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado, Simone. Que Deus continue abençoando sua vida, lindos testemunhos. Sigamos em frente com os nossos pequenos grupos. Graças a Deus. Chegamos ao final da 4ª lição desta série, Um Só Povo. Estudo sobre a unidade cristã. No próximo sábado, 1º de agosto, nós iremos estudar a lição de número 5 com o título Um Só Corpo, Vários Membros, que terá como objetivo entender que a diversidade presente na igreja não é um obstáculo, mas um meio pelo qual se efetiva a verdadeira unidade cristã. Aguardamos vocês. Vamos cantar o hino final da nossa escola bíblica de número 5 do HBJ, que tem como título Louvamos-te, ó Deus, com o auxílio do diácono Gessé Bastos. Cantemos todos. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, e a teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, Supremo Senhor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo Espírito de luz,
que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fruir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Amém. Graças a Deus. Que lindo louvor. Obrigado, Diácono Gessé. Que o nosso Senhor continue abençoando sua vida. Vamos à oração final? Vou convidá-los, por gentileza, a fecharem os seus olhos e nós teremos agora a nossa oração final da nossa escola bíblica, que será feita pela diaconisa Dorinha. Oremos todos juntos com ela. Paz do Senhor, irmãos, terminamos o estudo da palavra do Senhor, o modelo do Deus Triuno, maravilhosa, que nos instrui a conhecer esse Deus que nós servimos. Encerrando agora o estudo da palavra de Deus, vamos fazer a nossa oração de gratidão a Deus. Oremos. Meu Deus, Senhor e Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado e nosso Salvador, eu vou a ti nesse instante, Pai, agradecida por tudo que tu tens, Senhor, preparado para nós, que somos o teu povo. A palavra tua foi ministrada, Pai, de uma forma maravilhosa. E nós queremos retê-la no nosso coração, Senhor, para que possamos repassar a tantos que a ti não o conhecem, Senhor. Que nós tenhamos sempre essa oportunidade de estar, Senhor, ativo ali, ouvindo, Senhor, o teu ensinamento, porque é vida para a nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. Te agradeço, Pai, por mais uma vez estar tendo a oportunidade, Senhor, de receber de ti o teu ensinamento. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, permaneça conosco, Pai. Nós somos dependentes de ti. Que possamos, Senhor, a cada dia conhecer-te mais e mais e falar do teu amor e das tuas misericórdias. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por este estudo. Obrigado por esse sábado. Permaneça conosco, Pai. Nós necessitamos de ti. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado, diaconisa Dorinha, que o Senhor abençoe ricamente sua vida. Graças a Deus por tudo que vimos hoje. Chegamos ao final da nossa escola bíblica deste santo sábado. Obrigado a todos os que nos auxiliaram nos louvores, nas orações, nas respostas, no momento missionário, e muitíssimo obrigado a você que participou com a gente aí de sua casa. Obrigado a todos pela presença. Uma grande alegria tê-los aqui com a gente, estudando a palavra de Deus a cada santo sábado. E isso nos enche o coração de alegria. Aguardamos vocês no próximo sábado, às 9 horas, para estudarem com a gente em nossa escola bíblica. Daqui a pouquinho, nós daremos início ao nosso culto de adoração ao Senhor. Aguardamos vocês. Muitíssimo obrigado a todos. Até daqui a pouco. Fiquem com Deus.